Para ter acesso aos gráficos no terminal, no menu clique em Gráficos e em Novo Gráfico Intraday ou tecla de função F6 para abrir um gráfico intraday. Digite o código do ativo e escolha os minutos por barra. Para abrir um novo gráfico longo prazo, clique em Gráficos, Novo Gráfico Longo Prazo ou tecla de função F7. Neste caso, a janela de parâmetros do gráfico longo prazo possui outras opções, como não indexar um gráfico, dividir este gráfico por um indexador, inflacionar o passado através de um indexador ou o spread do ativo, onde você consegue trocar aqui o ativo e você faz o spread, que é a divisão de um por outro. Aqui você tem a opção de não mostrar feriados ou exibir os gráficos em valores nominais, sem os eventos. Você tem a opção de ver um gráfico diário, semanal ou mensal, escolher a data em que esse gráfico se iniciará, que pode ser uma data, ou um número de barras. No meu caso aqui eu vou colocar 500 barras. Você também pode adicionar outros gráficos para fazer comparativo. Este é um gráfico longo prazo. Perceba que ele vem com a informação de que o gráfico está inflacionado. Quando você abre um gráfico novo, automaticamente ele põe no menu algumas opções de parâmetros e configurações para este gráfico que está aberto, que são essas configurações. As mesmas configurações você pode acessar clicando com o botão direito no gráfico, com algumas outras funções. No meu caso, eu posso comprar e vender e colocar a ordem de stop, porque o sistema está integrado com roteamento de ordens. Eu posso vincular as janelas. Vou fazer uma demonstração aqui agora, IBOV pelo EUSCO. Então eu vou vincular essa janela, vincula a janela e vou vincular a essa outra janela. Vou alterar agora o ativo dessa janela para o índice futuro. Automaticamente o meu gráfico longo prazo já é o gráfico longo prazo do índice futuro e o meu gráfico intraday também já é um gráfico do índice futuro. Eu posso até tirar esse vínculo de janelas novamente e os gráficos já não têm mais conexão. Vou voltar esse aqui agora ao IBOV e esse outro permanecerá o do índice. Você tem as opções de mexer na janela de parâmetros. No caso do gráfico intraday também pode ser acionado pela letra A. Ou no caso do gráfico longo prazo, essa janela de parâmetros pode ser acessada pela letra D. Aqui a gente tem as ferramentas para os gráficos, então você consegue traçar reta. Você tem Fibonacci, pode fazer um zoom, então eu quero ver só esse dia aqui de hoje, eu faço esse zoom ou desfaço o zoom. Você tem cursor de objetos para movimentar reta, cursor de preços para poder analisar aqui o preço dos gráficos, entre outras ferramentas. Você pode decidir qual é o tipo de gráfico, então no meu caso eu estou vendo um gráfico de candle, mas pressionando a letra B ou a letra L, ele muda. Então L ele vai para a linha e letra B ele vai para a barra. E a letra C ele volta para candle. Aqui você tem um estilo. O estilo, na verdade, são as propriedades de cores do gráfico. Eu vou mostrar alguns estilos que eu já tenho prontos no meu terminal Enfoque. Então eu venho aqui o estilo, carregar, eu já fiz esses estilos, vou escolher a pasta Enfoque 32. Então aqui eu tenho o amarelo, aqui eu vou ter o azul, aqui eu tenho Bordeaux. Enfim, você pode configurar aí diversas cores. Vamos pegar esse aqui, as cores que você desejar. Aqui eu vou mostrar como fazer essa edição. Então aqui eu carrego já um estilo, né? Mas aqui eu posso editar. Então eu vou editar aqui agora um gráfico. Então as primeiras coisas que ele me traz aqui são as cores do candle. Então eu quero o candle sempre que for subindo verde e caindo vermelho.
Quero que o meu gráfico sempre venha em escala logarítmica. Quero que ele coloque uma seta aqui no final, no preço do último. E vou querer também agora mudar as cores. As cores, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o fundo que está branco e cinza. E ele diz listas na horizontal. Então eu vou mudar um pouco esse estilo para ele ficar um pouco degradê, como está esse gráfico aqui. Eu vou pôr gradiente na horizontal. Na vertical, aliás. Então eu vou escolher aqui agora esse e o preto. Automaticamente. Eu não quero essas listas porque essas listas atrapalham na visualização. Então eu também posso tirar. Vou colocar aqui a minha escala inteira na lateral como escala preta, só que para poder visualizar agora as cores eu vou colocar as fontes todas amarelas. Estou escolhendo tudo do amarelo. Se eu marco essa opção, usa este como estilo default, eu automaticamente faço com que o meu próximo gráfico, vou apertar a tecla F6 e vou abrir um gráfico intraday qualquer, IND 1. Automaticamente ele já seja carregado com essa formatação. Vou salvar agora esse estilo como novo estilo vídeo. Vou salvar ele, mas eu vou aplicar esse aqui como o meu estilo default. Eu quero esse como o meu estilo default. Então agora eu vou abrir um outro gráfico, um longo prazo mesmo, Petri 4, e ele já vai vir com outro estilo. Mas eu posso vir aqui, botão direito, editar, para mudar as cores, ou estilo, editar, carregar, e aqui eu posso mudar para esse preto, por exemplo. Então aqui eu tenho um outro gráfico. Aqui são alguns gráficos, alguns modos que você pode exibir os gráficos. Você pode configurar ele da cor que você quiser, que eu tenho uma outra cor. Então veja que não é difícil, você consegue mudar isso. Para inserir os indicadores, clique com o botão direito, indicador, editar, ou a tecla de função I. Vou adicionar um IFR, duplo clique, ou eu posso usar essas setas laterais, como volume e parabólico. Vou editar aqui as configurações de cor. Posso alterar a propriedade de tempo do IFR também. Volume em escala logarítmica e o parabólico. Vou usar esses indicadores como default. Marco essa opção. Dou um OK, os indicadores estão aqui. Ao abrir um gráfico novo, F6, vale 5, ele automaticamente já me traz os indicadores que eu escolhi como default. Então aqui eu tenho já os indicadores. Vou clicar com o botão direito nesse gráfico, indicadores, carregar, default.ind, e ele automaticamente também carrega os indicadores para mim. Botão direito, indicadores, você pode colocar os indicadores na parte de baixo ou ocultar os indicadores, caso você não deseje ver. Mostrar, ou agora com o novo recurso do Terminal Enfoque, você pode colocar esses indicadores ao lado. E aqui você seleciona o cursor de preços e a seta acompanha ali os valores e mostra para você quais são os preços dos indicadores. Volto ele ao seu estado original clicando aquele mesmo botão. Aqui em cima você tem também todas as ferramentas do Terminal Enfoque, algumas novas que ainda não entraram no menu lateral. Como você pode ver aqui, eu não tenho, por exemplo, essa reta. Aqui eu tenho uma reta só, mas eu não tenho essa reta na horizontal, que é para poder fazer aqui algumas marcações de stop e resistência. Aqui eu tenho acesso às análises do Terminal Enfoque. Aqui eu consigo, na verdade, copiar um gráfico. Então eu quero montar aqui um layout, fazer uma análise e mandar para algum amigo. São esses recursos aqui que eu vou utilizar.
E aqui também eu tenho integração com a navegação integrada para abrir outros serviços, como o livro de ofertas, variações percentuais, times and trades, entre outros serviços.